uma união, sobre um matrimônio. E em Caná da Galileia era o local. A Bíblia está identificando o fato que estava acontecendo, que Jesus estava narrando para os seus discípulos. Em João capítulo 2, versículo 1, quem achou diz amém? No versículo 1, queridos, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois houve o que, igreja? Os irmãos ou não acharam ou não estão acompanhando. João capítulo 2, versículo 1, acompanhe comigo. 3 dias depois houve o que em Caná da Galileia? Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali quem? Quem era que estava presente ali? Observe que a Bíblia vai dizer no versículo 2 que não só a mãe de Jesus foi convidada. Quem também foi convidado aí? Jesus. Jesus foi convidado para o meu e para o seu casamento. Jesus foi convidado para mim e para a tua casa. Se foi, louvado seja o nome do Senhor. Se não foi, misericórdia. Porque, queridos, quando Jesus está na casa, o mal tem que sair. Quando Jesus está na casa, as bênçãos têm que nos alcançar. E quem crê diz amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o versículo 2 diz assim: Jesus também foi convidado com os seus. Para o quê? Para o casamento. Jesus foi convidado. Queridos, eu queria te chamar a atenção para o início do verso. Se vocês observarem o versículo de número 1, vocês observaram como começa? Quem lembra aí? Quem está com a Bíblia aberta? Diz o que aí? Ou seja, 3 dias depois. A Bíblia está mencionando um período de tempo, 3 dias. 3 dias depois. 3 dias depois de quê? Um acontecimento. Mas qual era o acontecimento? Queridos, houve um acontecimento. Jesus estava peregrinando ali na Judéia, ali em Samaria, e ele encontra um jovem ao qual ele convida para fazer parte dos seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus faz um convite para ele: segue-me. Esse convite está no capítulo 1. No capítulo 1, queridos, não precisa você abrir a Bíblia, do versículo 43, até o versículo 51, a Bíblia vai narrar a história de Filipe e Natanael. Jesus encontra Filipe e diz assim: Filipe, quer fazer parte do meu grupo de amigos mais pessoal? Você quer fazer parte, Filipe, daquele grupo que vai ficar bem próximo de mim, que vai ouvir de mim tudo aquilo que vai acontecer? E Filipe, queridos, aceita. Felipe, ele não só aceita o chamado de Jesus, como ele faz o quê? Faz chamar o seu amigo Natanael. A Bíblia diz que ele encontra Natanael e diz assim: olha que Jesus faz o convite para ele, ele diz assim: Natanael, nós encontramos aquele ao qual Moisés e os profetas falaram no passado. Nós encontramos o Messias. Aí é interessante eu destacar para vocês, porque a Bíblia vai dizer que Filipe, ele diz de onde Jesus era. Aí Natanael olha para o seu amigo e pergunta assim: vem cá, de lá dessa cidade, porventura pode sair alguma coisa boa? Sabe o que é mais interessante? É nós conhecermos a Jesus. Porque Jesus, ele nos conhece. Jesus conhece a cada um de nós no nosso interior, no nosso íntimo. Talvez o marido e a esposa, o filho, o pai e a mãe não conheça tão excelentemente uma pessoa, mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos conhece nos momentos mais íntimos da nossa vida. A Bíblia diz que quando está vindo, irmãos, Natanael e Filipe, a Bíblia diz que Jesus olha para ele, fita o olhar nele e diz: eis aí o verdadeiro varão, eis aí o verdadeiro israelita, o verdadeiro homem de Deus. Aí quando Jesus profere essas palavras, sabe o que acontece? Natanael pergunta assim: vem cá, de onde é que você me conhece? Para você dizer que eu sou um verdadeiro profeta, que eu sou um verdadeiro israelita. Aí sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, eu te vi antes de Filipe te chamei, eu vi quando você estava sentado debaixo da figueira. Aí a Bíblia diz que ele exclama: verdadeiramente tu és profeta. Ele acreditou que Jesus era um profeta porque Jesus falou algo que Jesus não estava vendo visivelmente ali, mas porque ele é onisciente, onipresente, ele sabe ver todas as coisas. Naquele momento
Natanael identificou Jesus como um verdadeiro profeta, como filho de Deus. Amém. Será que nós só vamos reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida quando Ele revelar algo oculto, escondido na nossa vida? Nós temos evidência, eu particularmente, irmãos, tenho evidência suficiente para acreditar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Eu tenho experiências com Cristo e cada um de nós temos que ter as nossas. Porque infelizmente ali, algumas pessoas estão vivendo com as experiências dos outros, com os testemunhos dos outros. Mas eu já estou aqui, obrigado. Mas eu preciso, irmãos, cada um de nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Eu já contei aqui algumas durante essa semana, outras vezes, porque eu já sou uma figurinha carimbada, eu já me sinto parte da igreja do Calafate, né? Caleb, semana de oração, domingos especiais, eu sempre tenho sido solicitado para a glória de Deus, para estar aqui com vocês, então eu já me sinto parte da igreja do Calafate. Mas queridos, nós precisamos ter a nossa experiência. Talvez em algum momento ali pregando, ele pode contar o meu testemunho. Por quê? Porque ele é meu amigo. Ele conhece, algumas diversas vezes ele já viu o meu testemunho. Por isso ali pode falar. Leide, Camila, Isaura, são pessoas que têm um pouco mais de proximidade comigo e que me conhecem e podem contar o meu testemunho. Mas como é o seu nome, querido? James, se eu te pedir para você contar um pouquinho do meu testemunho, você conta? Por que você não conta? Porque nós não nos conhecemos. Como é que eu vou falar de Jesus se eu não conhecer a Jesus? Como é que eu vou falar dos milagres de Jesus se eu não experimentar os milagres de Jesus? Eu preciso falar de Jesus, eu preciso me relacionar com Ele. Amém. E se a sua família, se você quer que a sua família seja uma família abençoada, peça para o abençoador estar na tua casa. Amém. Peça para aquele que pode mudar a história, estar presente no teu lar, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós lemos o versículo de número 1 e o versículo de número 2. No versículo 2 a Bíblia diz: Jesus também foi convidado com os seus discípulos. E agora, queridos, o versículo 3, olha o que a palavra de Deus diz aí. Versículo 3 e versículo 4. Olha o que a Bíblia diz aí. Tendo acabado o que, irmãos? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o quê? Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu vou fazer uma pausa para eu fazer dois comentários e uma observação. Qual é a observação? Quando a Bíblia está falando ali vinho, a Bíblia está falando de suco de uva natural, de suco de uva puro, que já tem o seu próprio teor de álcool. E todas as vezes que tinha uma festa, era servido o vinho, o suco de uva puro, porque representava alegria. E nesse contexto aqui, a Bíblia está dizendo que acabou o vinho desta festa. Alguns historiadores bíblicos, alguns teólogos, alguns pastores, eles fazem comentário e dizem que na cultura daquela época, vamos exemplificar, Camila e Ademilton. Edmilton. Eles vão casar e aí convida a igreja para uma festa, né? E aí nós vamos. Quando chega lá, acaba a comida e acaba a bebida. Logo, o que é que vai acontecer? Não deveria, mas o que é que vai acontecer? Comentários. Mas naquela época não era assim. Naquela época eu poderia processar, eu poderia levar aquela pessoa até perante as autoridades e ele me pagar uma indenização. E a preocupação da mãe de Jesus era essa. Quando ela chama Jesus e diz assim: olha, eles não têm mais vinho, acabou o vinho, acabou a alegria. Ela está dizendo assim: ó, eles estão em apuro, socorre eles. E há alguns outros comentaristas bíblicos que dizem que por Jesus e a mãe dele ter sido convidado, eles tinham algum parentesco com essa família. E alguns chegam até a dizer que talvez era parente da noiva. Mas enfim, a história está dizendo que o vinho acabou.
E isso para eles era um grande problema. Porque qual era o problema? Porque os convidados poderiam se sentirem ofendidos. E aí a Bíblia narra a história, queridos, que Jesus olha para sua mente assim: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui está o outro comentário que eu preciso fazer. Jesus está dizendo para sua mãe: ainda não chegou o momento de eu manifestar a glória do meu Pai. Ainda não havia chegado o momento, irmãos. Mas sabe o que acontece? Aquele momento era um momento emergencial. Aquele momento era um momento de necessidade. E eu quero aqui fazer um comentário e dizer, queridos, Jesus, ele é incapaz de olhar para cada um de nós e ver eu e vocês padecendo, sentindo necessidade e ele não nos ajudar. Jesus é incapaz, irmãos, de passar e não ajudar a nós que estamos necessitando. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu me emociono em ver, queridos, o milagre que Jesus realizou. Porque a Bíblia vai dizer, no versículo 5 e 6, a Bíblia vai dizer que tinha ali algumas talhas, algumas cumbucas. E a Bíblia vai dizer que Jesus manda buscar essas cumbucas e manda enchê-las de água. Olha o que diz no versículo 5. Versículo 5. A palavra de Deus diz assim, ó: então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. No verso 6 a Bíblia diz: estava ali 6 talhas. Essas talhas quer dizer, irmãos, aquelas vasilhas, cumbuca. Quem aqui já morou ou já foi do interior? Vocês já viram? Antigamente, hoje não, hoje está tudo mais moderno, mas antigamente a gente bebia água naquelas talhas de barro, né? Aquelas cumbuca, que é aquilo ali que é talha. E essas talhas dos judeus, irmãos, é interessante eu destacar para vocês que aquelas 6 talhas estavam ali separadas porque eram usadas em rituais, era usada em momentos de adoração. E Jesus, irmãos, manda buscar, Jesus manda pegar, e ali eles pegam aquelas talhas, traz, e Jesus dá uma ordem. Qual é a ordem? Encham totalmente de quê? Jesus mandou encher de água. A mãe de Jesus disse que havia acabado o quê? E Jesus mandou encher de quê? De água. Percebe a diferença? Tem até um ditado que diz, é um ditado popular, né? A água transformada em vinho, ou o vinho transformado em água, ou vice-versa. É interessante que Jesus dá a ordem, os serventes vão lá, pegam as talhas, enchem de água. E a Bíblia diz que depois deles terem enchido de água, a Bíblia diz que Jesus dá uma segunda ordem para eles. Qual foi a ordem? Retirem e levem para o mestre-sala. Quem era o mestre-sala? Era hoje. Quem aqui já trabalhou em festas? Buffet, comer alguma coisa? Eu já trabalhei. É quase um promotor, só que na verdade a palavra correta é um maître. Qual é o maître? O maître é o organizador da festa, é quem organiza tudo, quem experimenta os aperitivos, quem experimenta as bebidas, quem faz a degustação. E aí Jesus diz: tirem e levem para o mestre-sala, porque era ele que fazia o experimento, experimentava. Queridos, observe o que a Bíblia diz. Jesus mandou encher ali a escala de quê? E na festa precisava ter o quê? E Jesus manda servir o quê? A água transformada em vinho, queridos. E observe que eles tinham um costume, e nós vamos ver o próprio mestre de sala falando qual era o costume. O costume era que quando as pessoas iam para a festa, vamos supor, eles pegavam um vinho de melhor qualidade de 100, 200 reais e começavam a servir, né? O vinho que tinha a melhor qualidade. Aí depois, quando o pessoal já tinha começado a beber, o cara que ele fazia ia substituindo aqueles vinhos de boa qualidade que já acabou, eles iam servindo agora um vinho de qualidade mais inferior. Agora olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo 6. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, e cada um levava 2 ou 3 metreiras. Versículo 7. Jesus lhe disse: encher de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram.
se bem que sabia os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo, versículo 10, e lhes disse: todos costumamos pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o que, igreja? Tu guardaste o que, igreja? Deus está guardando o melhor para o final, irmãos. Deus ainda tem o melhor para cada um de nós. A nossa jornada acabou de começar, mas o Senhor está dizendo: eu ainda tenho o melhor para a sua vida. Queridos, o mestre Sala diz assim: ó, você guardou o melhor vinho para o final. Nessa fala agora, Ari, eu me lembrei que um pastor amigo meu, lá de Porto de Sauípe, ele me convidou para pregar na vigília dele. E quando chegou lá, eu tinha combinado com ele que eu iria pregar no início e que depois eu voltaria para casa, porque no domingo eu teria algumas atividades para desenvolver. E sabe, queridos, houve ali alguns contratempos, e aí eu precisei ficar no final da vigília, né? E aí quando eu terminei de pregar, o pastor presidente da congregação dele lá, acho que é a Assembleia de Deus, né? Aí chamou o pastor distrital, no caso, o pastor dali do campo, o pastor da igreja, né? Aí ele citou esse texto. Ele disse: rapaz, quer dizer que esse homem é adventista, é? Rapaz, vocês guardaram o melhor vinho para o final, né? Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos muitas vezes martirizados, irmãos, por muitas dessas pessoas aí fora, desses nossos irmãos que congregam em outra denominação, mas para a honra e glória do nome do Senhor, eu exaltei e glorifiquei o nome de Deus, e eles reconheceram que na igreja adventista do sétimo dia também tem profeta e homem de Deus e mulher de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Foi o pastor presidente que falou isso. Vocês guardaram o melhor vinho para o final. Ou seja, então a mensagem foi desenvolvida de uma forma que todos saíram dali cheios do Espírito Santo. Amém. E eu louvo e glorifico a Deus, irmãos. Se eu quero que isso continue acontecendo na minha vida, eu preciso a cada dia convidar Jesus para fazer parte da minha vida. Amém. Querido, se eu quero ter uma família abençoada, eu preciso fazer o que esta família fez no casamento. Eu preciso, queridos, convidar Jesus para fazer parte do meu casamento, da minha vida. Como nem tudo é flores, eu quero pedir a meu amigo na sonoplastia, se ele puder e conseguir, reproduz um fundo musical para nós contarmos esse testemunho para a glória de Deus, porque esse testemunho não é muito bom. Eu particularmente não gosto de contar esse testemunho, porque é de uma área sensível da minha vida. Porque se eu tivesse dado ouvido, Isaura, aos conselhos dos meus pais, e se eu tivesse feito o que eu costumeiramente fazia, que era consultar ao Senhor, eu não teria passado por tal situação. No ano de 2008, eu conheci uma pessoa. Eu fui para uma determinada igreja na cidade de Salvador. E eu fui pregar. Eu não sei quantos observaram, todas as vezes que eu chego na igreja, eu costumo. Não sei quem já viu. Eu chego aqui na frente e a primeira coisa que eu faço é me ajoelhar para eu poder louvar e bendizer o nome do Senhor. E nesse dia, no ano de 2008, eu cheguei nessa determinada igreja. E ao invés de eu me ajoelhar para exaltar o nome de Deus, eu fiquei impressionado com a beleza da jovem que eu estava vendo cantando. Aí eu cheguei, sentei no primeiro banco ali. Ao invés de eu me ajoelhar para adorar a Deus, eu fiquei ali, observando aquela jovem. E ela observou também, né, o pregador. E aí os olhares se encontraram, ela errou a música, pediu para voltar a música. Enfim, naquele dia, nós começamos a conversar, trocamos telefone, passamos a orar. E com 6 meses, irmãos, nós já estávamos namorando e falando em casamento. Com 1 ano nós já estávamos casados. Mas antes de nós casarmos, conversando com os meus pais, o meu pai disse para mim o seguinte: meu filho, eu gosto muito dela, mas se fosse pela minha vontade, você não casaria com ela. Sabe qual foi a minha resposta para o meu pai? Eu quero essa, vou casar com essa. A minha mãe disse para mim o seguinte: meu filho, não está muito cedo não, espera mais um pouco. Eu digo: não,
casar agora. E aí eu acho que foi Isaura que falou, não foi Sansão? Justamente isso. O mesmo exemplo de Sansão. Se Sansão tivesse escutado seus pais, o pai dele perguntou: vem cá, pai, não tem mulheres entre os filhos de Israel para que você vai casar, não? Você vai procurar Filistéia? Os meus pais sendo usados por Deus, querendo me advertir, mas eu, irmãos, não procurei orientação do Senhor. Eu olhei aquela jovem bonita, eu digo: é essa que eu quero, vou casar com essa. 2 anos de casado, essa jovem se afastou dos caminhos do Senhor, grávida de 8 meses, eu já havia comprado todo o enxoval. Ela foi embora de casa, simplesmente mandou uma mensagem para mim dizendo: não me procure mais, nem eu nem meu filho, porque o filho é de fulano de tal. Sabe, queridos, quando eu disse inicialmente que nós precisamos ter experiências com Deus, e esse é um dos momentos que eu tive uma grande experiência com Deus, porque foi um momento difícil, onde eu acredito piamente que se eu não tivesse apegado a Cristo, eu teria sucumbido, não sei onde eu estaria, porque foi um momento onde eu fiquei mal, e confesso para vocês, queridos, que eu dormia e acordava pensando naquela jovem, e eu chorava pedindo: Deus, tira isso do meu coração. Eu dizia: Deus, eu não aguento mais. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, Senhor, eu não sei o que será de mim. E eu passava noites e noites em claro orando. Sabe quando algumas situações acontecem ali? Aí nós parecemos que viramos o crente mais santo da terra, né? Hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Lê a Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E eu buscando a Deus: Deus, fala comigo, Senhor, acalma o meu coração. Eu prometi para Deus: Senhor, eu não vou me casar mais, eu vou viver somente para pregar a tua palavra. E de fato, irmãos, era algo que eu havia decidido. Por causa da desilusão amorosa, eu decidi que não queria mais casar. Eu decidi que iria viver somente para pregar o Evangelho. E aí, um belo dia, eu estou lá na Estrada Velha do Aeroporto, em Jaguaribe, pregando na Semana de Oração Jovem. E isso já eu divorciado. Eu já tinha 1 ano sozinho, pregando. E aí uma jovem, essa jovem que hoje é a minha digníssima esposa, foi lá: irmão Guto, só me dá o seu telefone para eu convidar o senhor para pregar na minha igreja. Sim, nós trocamos telefone, começamos a entrar em contato, marcamos a data para eu ir lá pregar na igreja dela. Nós começamos a conversar e ela foi me pedindo oração, porque ela estava passando uma situação delicada. E aí nós vamos orando, conversando, aconselhando. E hoje já faz 11 anos que estamos juntos para a glória de Deus. 10 anos casados e 11 anos juntos. Alguém que não queria mais casar, que decidiu que iria viver somente para pregar o Evangelho. Aí Deus diz: não, meu filho, o seu desejo é esse, mas o meu é que você tenha alguém que possa colaborar com o seu ministério. Amém. Essa jovem que hoje é minha esposa, quando eu saio, ela diz: filho, pode ir que eu vou estar aqui orando por você. Amém. Percebe, irmãos? Deus, irmãos, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E essa experiência que eu estou falando é porque eu estou pregando relacionada a família, a casamento. Mas durante a semana vocês viram quantos milagres aqui eu contei que Deus realizou na minha vida. Isso são experiências, irmãos, para eu entender que vale a pena eu passar por todas as lutas hoje e continuar firme na presença do Senhor. Queridos, quantos precisam de um milagre? Vocês creem que hoje Deus ele pode realizar um milagre? Queridos, Deus ele está disposto a realizar milagres. O Senhor está disposto hoje a realizar milagres na nossa vida. O Senhor está disposto a transformar água em vinho como Ele transformou no passado. O Senhor está disposto hoje, irmãos, a mudar a nossa história. A água foi transformada em vinho. Isso aqui é só uma simbologia, irmãos. Eu não sou mágico, isso aqui não foi uma mágica. Mas é só para ilustrar. O Senhor está disposto hoje a transformar a água da sua vida em vinho, em um suco de uva puro, para que o nome dele seja glorificado. Quantos estão dispostos hoje a dizer: Senhor,
Senhor, eu preciso e necessito de um milagre. Querido, você consegue colocar essa música aí para nós cantarmos? Nós vamos encerrar cantando essa música. Mestre, eu preciso de um milagre. Enquanto você coloca, eu vou falando e nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar cantando essa música. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, transforma a minha casa. Eu não sei cantar, mas nós vamos cantar, nós vamos adorar. Eu não sei cantar, mas nós vamos exaltar o nome de Deus. Nós vamos cantar pedindo ao Senhor que realize um milagre na nossa vida. Nós vamos pedir, Senhor, Mestre, eu preciso de um milagre. Essa música que nós vamos... Quando tiver pronto, pode soltar. Eu não deixo cantar direito, eu só enxergo de pé. Diga onde você quer para minha espera. Mestre, eu preciso de um milagre. Essa aí. Transforma a minha vida. Pode colocar, quando tiver pronto, pode colocar e nós vamos cantando. Você vai cantar essa música como uma oração. Essa música vai ser a nossa oração hoje ao Senhor, pedindo a Ele, Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, transforma a minha casa, transforma o meu estado. Você vai pedir ao Senhor hoje, você vai clamar a Ele, Mestre, eu preciso de um milagre. Quando tiver pronto, você pode liberar e nós vamos cantar, viu? Pode liberar, libera. Nós vamos cantar e essa vai ser a nossa oração hoje. Nós vamos orar cantando, dizendo, Mestre, eu preciso de um milagre. Pode subir um pouquinho o som, só um pouquinho. Transforma minha vida, abençoada. Mesmo que eu não vejo a luz do dia, estou pensando certo. Para que o Senhor nos transforme segundo a tua vontade, segundo o meu querer. Nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus nesse instante. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos permite sentir a tua presença. Amém. Senhor, nós queremos te pedir, te suplicar, que o Senhor permita que esta música seja uma realidade em nossa vida, aonde nós teremos não só a nossa vida transformada, mas a nossa família para a glória do teu nome. Amém. Por favor, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Nós iremos voltar nesse instante para os nossos lares, mas nós queremos voltar na tua companhia. Amém. Nós queremos voltar e queremos te pedir que amanhã bem cedo o Senhor nos desperte para estarmos na tua casa, para te louvar e bendizer na beleza do seu santo nome. Amém. Por favor, Senhor, abençoa o teu servo, o ministro desta igreja, para que ele continue conduzindo esta igreja, este povo, cada dia mais para perto de ti. Amém. Toma nossas vidas em tuas mãos, nos prepara para o teu reino, nós te oramos, em nome de Jesus, e quem crê diz? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus.